Bem, semana passada eu mostrei para vocês como que a nossa sociedade está em busca de redenção. Quando eu usei essa expressão na semana passada, talvez a nossa mente cristã logo pensa em redenção, pensando no termo de salvação, libertação de pecados. É verdade, irmãos, que a igreja está buscando isso e deveria buscar isso na pessoa de Jesus. Mas o nosso mundo, ele está procurando de alguma forma dar a volta por cima daquelas condições que limitam, que frustram. A gente está vivendo um mundo onde a maioria das pessoas tem vivido frustração profissional, física, familiar. As pessoas estão com problemas emocionais e psicológicos. E o tempo todo a gente está vendo que o mundo está tentando uma fórmula mágica para mudar a vida que tem. Eu disse que livros do tipo Passos para Ficar Rico, Passos para o Corpo Saudável, ou Passos para ter assim o estado emocional mais ideal possível, livros assim fazem muito sucesso, né? Tipo, 5 passos para ganhar dinheiro na bolsa, ou 5 dicas para ter um corpo super saudável, ou dicas para ganhar na Mega Sena. Esse tipo de coisa faz muito sucesso, porque as pessoas estão querendo alguma coisa que dê uma reviravolta na vida delas. Mas uma coisa que o escritor desse livro, o Paul David, diz, que nós deveríamos nos preocupar menos com a redenção e colocar a nossa atenção no Redentor. O mundo está procurando se redimir da vida que tem, das limitações que tem. Mas quando nós olhamos o Redentor que nos é proposto, isso seria o pensamento ideal. Ao invés de ficar o tempo todo correndo atrás de fórmulas mágicas, ao invés de ir assim, tipo na igreja ideal que vai mudar minha vida, ou ler o livro certo, ou ter um mentor certo, ou achar a fórmula certa. Se ao invés de viver preocupados com isso, se nós olhássemos para a Bíblia e víssemos que Deus nos oferece mais do que redenção, mas um Redentor, talvez ali a gente encontrasse paz verdadeira. Quem tem um Redentor tem redenção completa para a vida. E esse é o desafio que fica para nós. Sabe, irmãos, Deus, Ele nos oferece um Redentor para a nossa vida. Redentor é um libertador, é alguém que nos auxilia nas nossas limitações, e eu vejo que é exatamente isso que nosso mundo está precisando, de um Redentor. Mas aí, pensando um pouco mais adiante, a grande questão é, não somos apenas nós que estamos precisando disso. Não somos apenas nós que vamos a uma igreja cotidianamente, que precisamos de alguém ou de alguma coisa para mudar a nossa vida. É um cenário óbvio. O mundo todo está meio aflito e exausto. E quando a gente olha assim para o cenário mundial, eu estava falando isso nas últimas aulas de Cosmovisão, como que o nosso mundo é um mundo deprimido, dependente de medicamento para dormir, para controlar as emoções. Eu mostrei como que o povo brasileiro toma mais de 2 bilhões de comprimidos de ansiolíticos e remédios para dormir, isso anualmente, e como que a gente observa que o mundo de forma geral está precisando de ajuda. Aí, o grande desafio que a gente precisa pensar daqui para frente é, se o mundo está precisando de ajuda, se o mundo está precisando do Redentor, se as pessoas estão precisando de socorro, quem são os instrumentos que Deus há de usar? Quero falar um pouco sobre isso hoje. Já que está todo mundo precisando de ajuda, a grande pergunta é, qual é o instrumento que o Redentor usa para alcançar as pessoas que tanto precisam de ajuda? Talvez quando eu falo isso, ainda existe na nossa mente uma ideia perigosa, que é a ideia básica da religião, que o instrumento que Deus usa é o ministro vocacionado, ou o sacerdote, né? A gente aprendeu isso com a nossa religiosidade que sempre existiu, a gente aprende isso no catolicismo, a gente aprende isso na igreja protestante evangélica, a gente costuma aprender que se tem alguém que Deus usa, é o pastor.
Não é isso que a gente aprende? E que esse cara, esse pastor, ele tem uma unção diferente. Ele tem um negócio que eu não tenho. Ele tem uma senha mágica que chega até Deus. Ele tem uma unção diferenciada que só de ele pôr a mão em mim, tudo muda, né? Ele põe a mão, ele sopra e alguma coisa sai dele, assim, um poderzinho, né? Que parece até de desenho animado. Que ele tem nele alguma coisa diferente. E, à medida que as pessoas pensam nisso, elas entendem que tem um líder que tem isso, e que automaticamente elas não têm. Aí sabe o que todo mundo pensa? Fala assim, não, mas eu não sou pastor, eu não fiz seminário, eu não fui ordenado, eu sou só um crente comum, então eu não sou o instrumento que Deus usa. Essa crença, irmãos, é o fracasso da igreja. Essa crença vai contra tudo que Jesus ensinou. Essa crença ainda sustenta a posição de que apenas um homem é o sacerdote que Deus usa para alcançar o mundo. Enquanto as Escrituras dizem que o povo de Deus é nação santa, raça eleita, sacerdotes do rei. Da ótica bíblica, cada cristão, seja o pastor, que realmente tem uma missão mais específica e mais responsabilidade e capacitação de Deus para isso, mas cada pessoa pode fazer isso. O Fábio pode, a Dilson pode, os jovens podem. Cada pessoa, ela quando toma uma decisão de fé em Jesus, se torna um sacerdote nas mãos de Deus, que pode e deve fazer esse trabalho. Vocês se lembram o que Jesus fez com os discípulos lá em Mateus capítulo 10? Jesus pegou os discípulos, os 12, e na verdade eram aproximadamente 70, ele forma duplas e fala, vocês vão nas cidades à minha frente, e vocês vão pregar o evangelho do reino, vão curar doentes, vão expulsar demônios, e vão preparar o caminho, porque eu vou chegar até eles. Olha o que Cristo fez, irmãos, ele ficou na cidade que estava, e ele começa então a mandar os discípulos dizendo, vocês podem ir na minha autoridade, no meu nome, fazendo o meu trabalho. Jesus Cristo, no fim daqueles períodos com ele, Jesus fala, vocês vão ser minhas testemunhas em todas as partes da terra. Aí os discípulos falam, mas Senhor, e o que eu vou falar? O que eu vou fazer, porque eu não sou capaz? O Evangelho de Mateus capítulo 10, Jesus disse, quando vocês chegarem na presença das pessoas, das autoridades e dos reis, não se preocupem o que vocês vão dizer, porque o Espírito Santo, ele vai falar através da sua vida, ou seja, você vai ser o instrumento, o meio, mas é o Espírito Santo de Deus que vai trabalhar através da sua vida, porque Jesus estava querendo ensinar para os discípulos que Pedro era um instrumento, que André era um instrumento, que Tomé era um instrumento, naquele ponto até Judas Iscariotes era um instrumento, e ele estava querendo dizer que todos os seus discípulos são instrumentos nas mãos do Redentor. Irmãos, aqui é uma palavra sincera e um apelo sincero. Veja a si mesmo como um sacerdote de Deus. Sacerdote é alguém que fala de Deus para os homens, e alguém que conduz homens a Deus. É um papel duplo o papel do sacerdote, e você pode fazer isso pela sua pregação, pelo seu testemunho, quando você leva o Evangelho. Aí, para pensar comigo. Já imaginou se numa igreja que tem 30 pessoas, se aquela igreja olhasse para ele e pensasse assim, o pastor da minha igreja é uma bênção de Deus, é um instrumento, os líderes que tem lá, o diácono, o obreiro, quem quer que seja, são ótimos, mas se aquela igreja de 30 pessoas falasse assim, não, ele é um sacerdote de Deus, mas eu também sou. Imagina que aquela igreja, ao invés de ter um sacerdote, ela teria 30 sacerdotes. Teria 30 pessoas falando de Deus para o mundo e apontando o caminho de Deus para o mundo. Imagina como que essa não seria uma comunidade viva, dinâmica, que está cumprindo a missão de Deus. Faz sentido isso, irmãos? Tem que fazer sentido, porque
é a missão que Deus está colocando nas nossas mãos. Eu já li esse texto várias vezes, mas é necessário de novo. Quer ver? Abre lá em Efésios capítulo 4, só para a gente solidificar essa ideia de que Deus tem algo para nós. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. A gente vai ler o versículo 11. Efésios capítulo 4. A gente vai ler versículo 11 e 12, tá bom? O texto é bastante conhecido, mas eu quero dar uma ênfase, especialmente no que fala o 11 e o 12. O texto diz assim, falando de Cristo: e Ele, Cristo, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Olha o 12. Com vistas ou com a finalidade de aperfeiçoar os santos, para que eles desempenhem o serviço, para que eles edifiquem o corpo de Cristo. Olha o que o texto diz. Jesus Cristo, Ele deu líderes, que são apóstolos, pastores, mestres, evangelistas e profetas, e esses líderes específicos, eles têm uma missão, que é aperfeiçoar os santos, para que os santos trabalhem na edificação da igreja. Olha como que é o plano de Cristo, irmãos. Não é que os santos contratam um apóstolo, profeta, pastor, evangelista e mestre, para que ele edifique a igreja. A mentalidade moderna é essa, né? O grupo de santos se reúne numa assembleia e eles contratam um evangelista, pastor e mestre, para que ele faça a igreja desenvolver. Não é isso que acontece? Mas a perspectiva bíblica é o contrário. Deus levanta líderes que vão preparar toda a comunidade, porque aí toda a comunidade vai trabalhar na edificação da igreja. Toda a comunidade vai desempenhar o serviço e edificar a igreja. Esse, irmãos, é o plano de Deus. E eu falo para vocês uma coisa, trouxe uma libertação emocional para mim muito grande, quando eu entendi isso. Porque eu sou pastor há relativamente pouco tempo, o pastor André é bem mais, muito mais. E eu sei que pastores se sobrecarregam e sofrem muito, pela responsabilidade que ele individualmente tem, de fazer a igreja de alguma forma crescer. Aí imagina qual que é o fardo todo dia. O pastor sozinho, ou o evangelista, quem quer que seja, levanta da cama e ele tem o fardo de ele ter que fazer a igreja. É claro, Cristo aqui está falando da igreja de âmbito global, mas o crescimento da igreja local significa crescimento da igreja global também. Quando a gente levanta da cama todo dia e pensa, nossa, eu tenho que fazer a igreja crescer, porque eu fui contratado para fazer a igreja crescer. E se passa 1 ano, 2 anos e o pastor não faz a igreja crescer, a igreja pensa, opa, é hora de tirar esse, contratar um que dá crescimento. É o que acontece hoje. E aí a gente fica sobrecarregado. Mas aí quando a gente volta para as escrituras dizem, pastor, mestre, o seu papel não é fazer o papel que o crente tem de fazer. O seu papel é treinar os crentes para que os crentes trabalhem na edificação da igreja. É bom isso, né? Pastor agora se deu super bem, né? Para nós foi uma beleza agora. Quer dizer então que eu falo, opa, respirar agora mais leve, né? Quer dizer que o negócio não está nas minhas costas. Alguém estava dizendo para mim assim, falou, Tiago, você, cara, não é o zagueiro, o goleiro, o atacante. Você não é o Messi, o Pelé, cara. Você não é o cara que brilha no campo. Ele falou, você é o treinador. Você é o cara que treina o time. E treina de tal forma que no meio daquele time surjam as estrelas, os habilidosos, pessoas que vão assim realmente fazer um trabalho maravilhoso, como um jogador que joga bem. A alegria do pastor deveria ser formar os grandes homens, mulheres de Deus,
como um treinador que treina e prepara os grandes jogadores. Talvez ele fale assim: nossa, mas eu não estou assim brilhando como brilha o irmão ali que faz aquele trabalho precioso. Mas irmãos, o pastor não foi chamado para isso. Ele deve desenvolver o ministério, dar oportunidade para os cristãos, desenvolver líderes. E quando ele vê alguém brilhando ali no meio da igreja, como o Messi jogador brilha, ou como o Pelé brilhava, ao invés de sentir assim intimidado, pensando: opa, Adilson é uma ameaça para o meu ministério, tira Adilson. Não, eu deveria dizer: glória a Deus, porque Deus está usando esse ministério para usar esse homem e para levantar lideranças. Esse deveria ser o ministério da igreja. Mas sabe o que é o problema, irmãos? É que a maioria dos cristãos ainda continuam voltando as suas atenções para o pastor. Aparece uma oportunidade de evangelizar, o povo liga e fala: pastor, tem alguém querendo um estudo bíblico. Aparece alguém no caminho de um irmão da igreja pedindo um conselho. Aí o que o irmão faz? Ele liga para o pastor e fala: pastor, tem um vizinho meu precisando de conselho. Aí alguém para o irmão na rua e faz uma pergunta bíblica. Aí o irmão liga para o pastor e fala: pastor, tem alguém que me parou na rua e pediu uma resposta bíblica. Sabe o que o Paul David Tripp fala? Ele fala o seguinte: se a oportunidade apareceu para você, é porque Deus quer que você faça o trabalho, né? O lema dele é esse: se a pessoa apareceu na sua vida, é porque Deus quer usar a sua vida para abençoar ela. Aí imagina, se todo mundo que chega até nós, a gente pega e fala assim: opa, eu vou te mostrar alguém que pode, eu vou te mostrar alguém que sabe, eu vou te mostrar alguém que é bom nisso. Poxa, sabe de uma coisa, irmãos? A gente precisa sentir que Deus está querendo usar a nossa vida. Quando alguém te para na rua e te pede um conselho, Deus quer usar você para dar o conselho. Talvez você não tenha teologia, talvez você não tenha diploma, mas Deus quer usar a sua vida. E se alguém te pede orientação bíblica, Deus está querendo usar a sua vida. E é isso que Deus está querendo fazer. Porque todos têm um papel no desenvolvimento da igreja. Levem isso no coração, irmãos. Vocês são os instrumentos que Deus quer usar. Então, quando chegar um dia que apareceu uma oportunidade assim daquelas, e você pensar assim: eu não sou pronto ainda para isso, eu vou pedir um pastor para fazer aquela visita, porque eu não posso. Bem, quem sabe você pode refletir e dizer assim: não, se Deus colocou essa pessoa, ou permitiu que ela chegasse até mim, pode ser que Deus está querendo usar a minha vida. Deus está querendo falar com ela através da minha boca, e eu vou ser o instrumento que Deus usa. Talvez, se existe dúvida, pede a companhia de alguém. Talvez ligue e fale: pastor, alguém me fez tal pergunta, você podia me dar uma orientação? Eu te oriento, mas aí você fala com ela. E sabe como que isso é bom, irmãos? Porque à medida que o crente trabalha, o crente melhora, o crente amadurece, o crente aperfeiçoa. Eu tenho certeza que todos aqui poderiam dizer isso: pastor, quando eu não tenho uma função, eu me sinto assim tão fraquinho, tão descompromissado. Eu sinto que quando eu estou fazendo um negócio, eu sinto que eu fico assim bem animadão, né? Eu sinto que eu fico mais, eu leio mais a Bíblia, eu oro mais, eu faço mais, eu me empenho mais, porque a sensação de trabalhar dá também a obrigação de que a gente tem que estar preparado e se preparando. E aí, quando o cristão está trabalhando e se desenvolvendo, ele também, irmãos, vai ser um instrumento de Deus e vai pouco a pouco crescer na fé e vai amadurecer também. Esse é um dos benefícios. Mas tem um segundo benefício: se toda a igreja fizer o papel, o pastor nunca vai assumir aquela posição assim do tipo o cara que senta no trono da igreja, sabe? Aquele cara assim que é o Deus da igreja. A igreja evangélica está cheia dessa coisa, não está, irmãos? Aquele cara assim que tem aquela posição que você fala: o pastor, é aquele cara assim que todo mundo fica assim idolatrando ele. Isso é geral, é porque ele é colocado na posição onde ele é o cara que fala, ele é o cara que instrui, ele é o cara que aconselha, ele é o cara que sabe tudo, ele é o cara que tem unção, ele é o cara que ora, ele é o cara que expulsa o demônio, ele é o cara que gera unção, ele é o cara que abençoa, ele é o cara que faz tudo. E a igreja toda fica sempre dependente dele e sempre olhando para ele. E esse cara então toma uma posição
ele se torna indispensável lá. Irmãos, amem os pastores, mas entendam, todos têm um papel, e se todos fizerem um papel, ao invés de ter um homem que tem aquela posição única e indispensável, toda a igreja vai ter um papel, e todos vão ser um time, todos vão ser parte de alguma coisa, todos são o time da igreja. O pastor treina, os irmãos desempenham a função, algumas estrelas brotam no meio da igreja, eles vão ter muito destaque, muita habilidade, vão desenvolver seu dom de uma maneira especial, e sabe o que vai acontecer, irmãos? Isso vai gerar fruto e vai gerar resultado, o trabalho não vai ficar pesado para ninguém, e o corpo de Cristo vai crescer. Os pastores não vão subir de nível, vão ser não mais pastores, e agora vão se transformar em deuses na igreja, não, eles vão continuar sendo instrumentos, onde todos são instrumentos. Enquanto o pastor fica nessa posição, os crentes amadurecem e a comunidade da igreja desenvolve, porque todos os cristãos são os instrumentos que Deus quer usar. Bem, esse é um ponto. Nós já entendemos quem são os instrumentos, mas aí a gente agora precisa pensar em outra coisa. Se nós somos os instrumentos, qual deve ser a nossa abordagem de aconselhamento, de pregação, de instrução e correção? É uma pergunta que gera por aí, irmãos, porque eu falo assim, tudo bem, todos aqui são instrumentos, aí você fala assim, opa, eu não estou me sentindo muito à vontade com isso, mas eu já entendi então que eu sou um instrumento. Mas aí você diz assim, mas como que eu vou aconselhar? Como que eu vou pregar? Como que eu vou instruir? Como que eu vou corrigir? Qual é o método? Qual é o método de agir? Bem, a partir desse ponto, se um dia você ler esse livro, você vai ver que é muito bom. Ele vai te dar alguns exemplos e são muito interessantes. Pensa da seguinte forma, irmãos. A maioria das pessoas que chega até nós, elas chegam com algum problema específico. Exemplo, um casal chega até o pastor ou até você, porque ele está passando um momento muito difícil no casamento. O marido está tentando conduzir o lar, mas a esposa não aceita a liderança do marido. A mulher, por outro lado, está muito insatisfeita com tudo que tem. Ela está assim com uma sensação de que nada está bom e que tudo que o marido faz está sempre abaixo aquém das expectativas dela. Aí o casamento está muito ruim. Aí o que o casal faz? Ele procura alguém para tomar conselho. Aí quando eles procuram esse alguém para tomar conselho, aí o que é nosso primeiro pensamento? A gente vai lá no Google, ou quem tem uma concordância bíblica, vai lá e digita assim, versículos sobre casamento. Aí a gente pega assim tudo que fala de casamento, porque a gente quer dar um conselho assim, em cima mesmo, Eu quero falar com ele, poxa, eu vou dar tudo que a Bíblia fala de casamento. E assim, então, a gente pega aquele tópico específico. A Bíblia, eu acho que ela seria, para muitos, um livro mais interessante se ela fosse igual um dicionário, assim, sabe? Tudo sobre casamento, assim, a letra C, aí fala lá, todo texto que tem sobre casamento, todo texto sobre cobiça, todo texto sobre carro, sei lá, e a gente pudesse abrir ela e pegar, assim, tudo que fala daquele tema, porque aí, quando alguém nos abordar, a gente pode pegar aquele tema e dar as respostas. Sabe de uma coisa, irmãos? Essa é uma abordagem meio pobre da Bíblia, sabe? A Bíblia, ela não tem em nenhum momento a prerrogativa ou a intenção de ser uma enciclopédia, um dicionário, um livro que discorre de temas. Ela faz isso com perfeição, mas qualquer cristão que use a Bíblia como uma enciclopédia, sabe o que está fazendo, irmãos? Barateando a mensagem preciosa e perfeita, que quer tratar não os sintomas da vida dos homens, não os problemas do casamento, não os problemas de pais e filhos, não o problema do descontrole financeiro, não o problema do palavreado, da música, não, isso aí é tudo sintoma. A Bíblia, irmãos, ela quer tratar o coração da pessoa, ela quer chegar no cerne, no íntimo,
E sabe uma coisa que o escritor fala que eu acho interessante? Quando nós usamos a Bíblia como uma enciclopédia, nós estamos ignorando o tema básico da Bíblia, que é a chave de solução para todos os problemas. E sabe qual é o tema básico da Bíblia, irmãos? A redenção do homem na pessoa de Jesus. De Gênesis a Apocalipse, todos os livros bíblicos, eles querem mostrar que Deus quer salvar, transformar, redimir o homem por completo. E quando nós entendemos isso, sabe o que acontece, irmãos? Nós levamos para as pessoas não respostas para aqueles pequenos problemas que dizem assim: marido, a Bíblia fala que você tem que ter paciência com a esposa. Esposa, a Bíblia fala que você tem que ter um coração agradecido e que grande fonte de lucro é piedade com contentamento. Aí a gente deu uma resposta para aquele problema superficial. Mas sabe o que a gente poderia fazer? Pregar o Evangelho para aquela pessoa, para que aquele coração seja transformado, e não apenas aquela relação imediata problemática de marido e esposa. Sabe por quê? Quando o Evangelho, quando a redenção de Deus penetra o coração do homem, aquela mensagem transforma o homem de uma maneira tão completa que muda a identidade, muda os propósitos, muda o senso de direção. Aquela mensagem muda o homem por completo. E essa mensagem que muda o homem por completo vai mudar não apenas o casamento, mas a maneira como essa pessoa vê a vida como um todo. E é por isso que quando a gente fica dando solução para pequenos sintomas, sem tratar o problema mais profundo, a gente nunca vai gerar solução definitiva e verdadeira. Infelizmente, irmãos, tem casamentos que a gente vai ter que dar conselho para ele a vida inteira. Especialmente se a gente não chegar lá um dia e falar assim: meu amigo, alguém já te apresentou o Evangelho? Você já entendeu a soberania de Deus, a graça de Deus, e que tudo é feito para a glória de Deus? Você já entendeu que precisa de Jesus como Senhor de sua vida? Você já entendeu isso? Isso já está em você? O cara fala: não sei. Você fala: então quer saber de uma coisa? Eu vou parar de te dar de pirona para dor de cabeça, e nós vamos tratar o problema mesmo que está lá dentro. Nós vamos te dar a solução permanente, definitiva. Talvez aí, irmãos, mudança verdadeira aconteça. Esse é o desafio bíblico. Eu queria mostrar para vocês como que o tema da redenção, ele se baseia em 3 tópicos básicos. Soberania de Deus é o primeiro deles. Soberania de Deus. Quer ver um texto que define bem a soberania de Deus? Abre sua Bíblia lá em Daniel. Eu quero ler com você no capítulo 4. A definição de soberania quem vai dar é o próprio rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, o homem mais poderoso do mundo na sua época, o homem que governava os povos todos. Deus ensinou para ele um negócio interessante. Mais ou menos aí no meio da sua Bíblia vai estar Daniel. Abre lá no capítulo 4 e leia comigo o versículo 34. Daniel capítulo 4, versículo 34. O texto é uma palavra que o próprio Nabucodonosor diz, está certo? Daniel 4,34, ele diz assim: mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e tornou a vir a mim o entendimento, e eu então bendisse o Altíssimo. Eu o louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre, cujo domínio é eterno e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados como nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra.
não há quem possa deter a mão desse Altíssimo, nem lhe dizer o que fazes. Olha a definição do Nabucodonosor, irmãos. Que definição interessantíssima. Nabucodonosor, como eu disse, o homem mais poderoso de toda a terra, o homem mais influente, que dominava sobre todos, que tinha controle sobre tudo. Deus ensina para Nabucodonosor que ele, Deus, tem controle sobre todas as coisas e que ele pode diminuir os homens. Nabucodonosor foi diminuído por Deus, e quando ele passa por aquela experiência, ele, de livre e espontânea vontade, ele diz: quando Deus voltou a me restabelecer, eu elevei meus olhos para o céu e reconheci, Ele é único, não há ninguém como Ele. Quando Ele age, ninguém pode fazer nada para impedir. Ele realiza a vontade dEle, e tanto os céus quanto a terra têm que aceitar. Não há ninguém que possa dizer para Ele: o que você está fazendo? Como assim? Não era assim que o Senhor tinha que agir. Nabucodonosor, irmãos, entende que Deus faz o que quer, porque Ele é soberano. E pessoal, para pensar nisso. A soberania de Deus é um tema básico das Escrituras. Por mais que Deus ame os homens, por mais que Deus se importe com os homens, por mais que Deus ouça a nossa oração, por mais que Deus ouça nosso lamento, por mais que Deus conhece a nossa frustração, por mais que Deus sabe que a gente, vez ou outra, fica meio assim, meio de bico com Ele. Deus é Deus, irmãos. Ele continua sendo Deus. Ele continua controlando todas as coisas. Deus continua regendo o mundo, apesar do homem achar que ele controla todas as coisas. O problema do mundo é que eu acho que eu governo minha vida, ou eu acho que outros governam minha vida, mas no final das contas, quem governa a minha vida é quem sempre governou o universo inteiro, e é Deus. Nada foge do controle de Deus, irmãos. Ele continua sendo Deus. Mas tem presidente, mas tem governador, tem político, tem marido autoritário, tem professor autoritário, tem marido complicado, mulher complicada. Eu acho que está todo mundo regendo a minha vida, mas irmãos, Deus continua governando tudo. E bastaria uma palavra desse Deus para humilhar os homens, como ele humilhou Nabucodonosor. E irmãos, aceitem um fato aqui: nenhum governante do mundo, nem o Donald Trump, tem hoje o poder que Nabucodonosor tinha. Aquele homem era como se fosse Deus na terra, mas Deus pega aquele homem e humilha ele de uma forma terrível. E Deus, ele pode fazer isso. E sabe, quando nós descansamos na soberania de Deus, sabe o que ela traz? Ela traz paz. Ela traz paz. Ela traz paz porque eu penso assim: por mais que eu tento governar minha vida, e eu descubro que eu não consigo, porque eu sou muito fraco nessa missão, eu descubro que Deus é soberano sobre tudo, eu penso assim: poxa, tem alguém maior que eu, cuidando do mundo e cuidando de mim também. Quando eu penso que tem outras pessoas governando a minha vida, e eu descubro e lembro que Deus continua sendo Deus, isso traz paz para o meu coração, porque eu sei que Ele é um governante bom. Sabe por que a soberania de Deus é necessária para nós tratarmos os problemas, irmãos? Se eu quero tratar um problema, seja no casamento, pais e filhos, finanças, vida moral, qualquer que seja a área, levar para os homens o conhecimento da soberania de Deus é necessário, porque grande parte dos conflitos humanos tem a ver com disputas de poder. Grande parte dos problemas nos casamentos tem a ver com disputa de opinião, tem a ver com queda de braço. Quem manda mais, quem manda menos, quem tem a palavra final, quem governa, quem é o centro das atenções, quem dá o comando, quem é que governa tudo, quem é que é o autossuficiente. Grande parte dos conflitos humanos tem a ver com disputas de poder. Se você fizer uma análise,
você vai descobrir que a maioria das vezes que a gente bate cabeça dentro do nosso casamento, é porque a gente está tentando definir quem manda lá em casa, né? Eu sou homem, eu cresci sabendo que eu que mando, né? E eu penso assim, se o trem chegar num ponto que as duas cabeças não dão a direção, eu falo, opa, eu que falo onde vai, né? Só que aí, não é que isso é errado, mas é que a gente começa então a bater cabeça, porque as mulheres hoje, elas são mais comprometidas, mais dedicadas, mais equilibradas, elas são mais sábias, elas são muito melhor. Aí o homem, ele quer dar o comando em casa porque ele é um homem, mas a mulher fala, filho, tu pode até ser homem, mas eu sou muito melhor que você. Eu conduzo o dinheiro melhor, eu cuido melhor da casa, minhas opiniões são mais sábias, tu está perdido, né? Então, aí a casa então vira um campo de batalha, de disputas de poder. Mas sabe uma coisa, irmãos? Quando nós levamos para os homens aquela ideia de que ao homem só cabe a posição de servo, e que o papel de soberania não é nem do homem, nem da mulher, mas que ele é de Deus, e que no momento em que o casal junto, homem e mulher, aceitam a soberania de Deus dentro do lar, os dois se tornam servos do mesmo Senhor. E se Deus for colocado como Senhor daquela casa, não vai haver mais disputas de poder ali. Aí observe, irmãos, ao invés de ir lá na Bíblia e pegar uma passagem bíblica que fala assim, mulher tem que ser submissa ao marido, e marido, tu tem que ser meio submisso à mulher, tem hora também. Você chega lá e fala, casal, é o seguinte, se tornem servos os dois, servos sob o governo soberano de Deus. Quando o homem aceita essa posição, quando a soberania de Deus é levada, irmãos, para os nossos aconselhamentos e instruções, as disputas de poder acabam, porque todos assumem o mesmo papel, que é o papel de servo debaixo do governo de Deus. Isso promove submissão mútua, um passa a se submeter ao outro, porque eu já não começo mais a ver o outro como alguém que está tentando ficar sobre mim, e o outro também vai começar a se submeter a mim, porque ele vai pensar, não, o Tiago não está querendo dominar sobre mim. Os dois então assumem uma mesma posição, debaixo do mesmo Deus. A mensagem da soberania, ela trata o coração e não apenas os sintomas. Mas tem um segundo tema. O segundo tema é a graça de Deus. Soberania de Deus é parte da mensagem que vocês, instrumentos de Deus, devem levar. Mas a graça de Deus é uma mensagem também importante. A palavra graça, irmãos, ela é uma palavra que tem um significado que acompanha toda a história bíblica. Graça é benevolência, bondade, paciência. Graça é algo que acompanha toda a história humana. A graça de Deus, ou a bondade de Deus, é a virtude que há em Deus, que permite o relacionamento dele com pessoas como eu e você. É graça que faz um ser perfeito se relacionar com criações imperfeitas. É graça que faz alguém que não comete erro ter paciência com alguém que comete erro. Imagine se Deus não tivesse graça, a gente ia estar perdido, irmãos, não estaria? Imagina, se Deus não fosse gracioso, ele ia olhar e falar, Tiago, meu filho, quero ser mais não, eu não quero fulano ali mais não, porque Deus seria intolerante com as nossas imperfeições. Sabe por que a graça é uma parte essencial da nossa instrução? Porque quando nós experimentamos a graça, sabe, irmãos, a graça muda a nossa vida. Alguém que ouviu a mensagem do Evangelho, essa mensagem penetra o coração, a mensagem da graça de Deus, ela muda o homem por completo. Eu nunca vi, irmãos, estou sendo sincero, alguém que entendeu o Evangelho de verdade e não foi quebrantado e mudado pela graça de Deus. Quando a gente descobre que Deus, Ele é paciente, benevolente e gracioso comigo, aquilo parece que quebra dentro de nós orgulho, soberba, autossuficiência, aqueles impulsos de ira, crueldade,
A graça, ela amansa, abranda e transforma o coração. Quando alguém é transformado pela graça, a vida, as motivações e as ações são transformadas. E já parou para pensar que um homem que foi transformado pela graça, como que ele pode produzir mudança, levando graça para os outros homens e mulheres e pessoas? Quando nós experimentamos graça, nós podemos viver uma vida também graciosa, uma vida benevolente, uma vida paciente, uma vida perdoadora. Irmãos, não me levem a mal dizer isso. A maioria de vocês e eu, a maioria de nós, a gente está vivendo num mundo sobrecarregado por desempenho, sentimentos de cobrança. Somos diariamente submetidos a um senso crítico profundo, vivemos debaixo de grande expectativa e somos julgados o tempo todo. Mas isso tudo acontece porque não há graça. Porque não há graça. E olha como que é difícil viver todo dia debaixo do peso de que você tem que ter o desempenho ideal, que você é cobrado, há uma exigência, há crítica, há uma observação profunda o tempo todo. E no final de tudo, como você não é capaz de atingir aquele padrão, está todo mundo te julgando o tempo todo. E imagina que isso não acontece só no trabalho com o funcionário, que isso não acontece na faculdade ou na escola com o aluno, mas que isso acontece dentro de casa, que isso acontece dentro da igreja, que isso acontece no namoro ou no casamento ou na relação de amigos. Cobrança por desempenho, exigência, crítica e no fim de tudo, julgamento. Pensa naquele casal que eu mencionei no princípio. Se não houver graça, irmãos, crítica, expectativa de desempenho, julgamento, expectativa exagerada vão dominar aquele relacionamento. Aí você chega lá e fala: meu amigo, tem que ter paciência, tem que ter paciência. Não, vai lá e leva para ele o Evangelho, porque quando o Evangelho da graça entrar lá, ele vai dizer assim: quando você entender a graça de Deus, você vai descobrir que você também precisa viver uma vida graciosa, com menos expectativa, com menos cobrança, com menos pressão por desempenho e com nenhum julgamento. Porque quando a graça de Deus entrar, ela vai possibilitar o relacionamento e o perdão. Está vendo como a graça é indispensável, irmãos? Está vendo como sem graça as pessoas não vão conseguir se relacionar? E casais, falo isso para vocês, para mim. Porque casamento é a relação mais complexa que existe, né? É a relação que exige mais preparo, desempenho, vamos dizer, exige sabedoria mesmo para ter um casamento saudável. Imagina um relacionamento onde a soberania de Deus não foi definida e a gente está batendo cabeça para ver quem manda. Seu casamento vai acabar, porque o homem vai querer mandar, só que a mulher vai dizer: eu também quero, porque as mulheres nos superam quase sempre. E aí, no fim, quem tem a palavra final? Se não for Deus, quem vai ter? Se a gente não entender a mensagem da graça, como que um vai perdoar o outro? Como que um vai aceitar os fracassos do outro? Se não tiver graça, a esposa vai esperar do marido um negócio que ele nunca vai ser. Nunca. E o homem vai esperar da mulher um negócio que ela nunca vai ser. E sabe o que vai acontecer? A cobrança por desempenho vai levar a crítica e julgamento e frustração. A graça é necessária. E eu quero acabar, irmãos. Eu sei que o tempo já acabou, né? Mas eu quero falar o terceiro dos últimos três. Soberania de Deus é chave. Graça de Deus é chave. Mas a última coisa, e não menos importante, é: tudo é para a glória de Deus. Tudo tem a ver com a glória de Deus. Tudo, tudo, tudo. Paulo disse em Romanos 11: porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Ele deve receber a glória para sempre. Tudo tem a ver com a glória de Deus. Sabe? Muitas vezes
a gente age como crianças. Vou ler um negócio. O último tópico eu vou ler, tá bom? Ô Pedro, faz um favor para mim, meu irmão, você pode encostar essa porta? Porque se os alunos subirem, nós não vamos conseguir acabar, né? Aí não vai ter jeito. E vocês não podem perder esse último ponto que não, hein? Que é importantíssimo. Tenha paciência, tá? É poucas linhas. O escritor, ele usa uma expressão que é interessante, que ele diz assim: a festa não é sua, não é sua. Esse homem, autor Paul David Tripp, ele dá um exemplo, um testemunho pessoal, tá? Ele diz assim: em 1978, eu fiz uma das coisas mais corajosas da minha vida. Me tornei professor do jardim de infância. Juntamente com algumas almas corajosas, eu fundei uma escola cristã e comecei a trabalhar como diretor. Uma vez que o nosso orçamento, o quadro de funcionários eram limitados, eu concordei em trabalhar temporariamente como um dos professores daquela classe infantil. Imagina, irmãos, é uma tarefa árdua para um homem. Eu admiro homens que fazem isso. Ele conta então uma experiência, um exemplo. Ele diz: uma segunda-feira à tarde, a mãe de um dos meus aluninhos perguntou se ela poderia fazer uma festinha de aniversário para sua filha na sexta-feira, na sala de aula. O dia chegou e depois da frenética preparação da mãe, todos nós entramos na sala. Ela tinha transformado a nossa pequena sala de aula num reino de aniversário. A maioria das mães aqui, pais, fazem isso hoje, né? Virou moda esse negócio e faz uma coisa chique. As paredes, as mesas, tinham bandeiras, tinham bexigas, estava uma coisa incrível. Em cada assento tinha um saquinho vermelho amarrado com lembrancinhas da festa. A única exceção era a aniversariante, que estava rodeada de pilhas de presentes embrulhados com muita dedicação. No outro extremo da sala, da mesa, estava o Gustavo. Ele fazia a mesma coisa todas as vezes. Ele olhava para o seu saquinho de lembrancinha e depois ele olhava para a montanha de presentes da menina, ele cruzava os braços, fazia beicinho e fazia um barulho com a boca, um som audível de indignação. Cada vez que olhava, seu olhar ficava mais feio e a sua desaprovação era mais audível. Logo ele se tornou o centro das atenções. E ele estava prestes a estragar a festa. Então, uma das mães foi até ele, se ajoelhou do seu lado. Ela virou a cadeira dele, olhou diretamente nos olhos e disse essas palavras profundas: Gustavo, essa festa não é sua. Não era para Gustavo ser o centro das atenções. A montanha de presentes não era para ele. A festa não era dele, era de Suzy. E tudo tinha que estar focado nela. A festa era dela. Gustavo nunca desfrutaria de sua inclusão no evento se ele exigisse ser o centro das atenções. O mesmo acontece, irmãos, com cada um de nós. A festa não é nossa. Nós não somos o centro das atenções. Não tem a ver com a gente. Nunca teve. E sabe qual é o problema? É que a gente quer ganhar o centro das atenções, os holofotes, a prioridade, à força. A gente faz beicinho, a gente cruza o braço, a gente faz sinal de insatisfação, porque eu quero ser o centro das atenções o tempo todo. Fomos feitos para a glória de Deus. E fomos chamados para revelar a glória dele em tudo o que fizermos. Esse tema da glória é o último dos 3 temas, mas ele é necessário porque o pecado nos torna ladrões de glória. Provavelmente não existe um único dia que não conspiremos para roubar a glória que de forma justa pertence a Deus. Quando competimos uns com os outros por glória, deixamos de experimentar a união que só pode ser encontrada quando nos unimos para viver em busca da glória dele. No fundo, um casamento desfeito, uma família destruída, uma amizade abandonada,
no fundo de todos esses problemas, você pode ver uma disputa, um roubo de glória. Quem vai ser o centro das atenções? Quem vai brilhar mais? Quem vai ganhar os presentes? Quem vai receber a salva de palmas no fim? O Evangelho, irmãos, ele precisa ser a mensagem que vai chegar até as pessoas. Imagine isso. Todos somos instrumentos nas mãos do Redentor. Esquece esse negócio de que sou o padre, o pastor, o papa, o diácono, é sacerdote. Isso é tudo bobagem. Todo cristão é sacerdote, ministro, instrumento. Mas aí você vai levar uma mensagem para o mundo. Aí a mensagem qual é? Vai ficar dando remedinho, paliativo para resolver sintomas de problemas, irmãos? Tem horas que precisa. Mas o convite bíblico é: leva a mensagem bíblica, leva a história da redenção, leva a mensagem de que Deus é soberano, de que graça é necessária, e fala para o mundo que tudo é para a glória de Deus. A soberania de Deus muda o coração, a graça de Deus muda o coração, a glória de Deus muda o coração. Talvez essa aula de hoje não vai servir apenas para a gente saber como aconselhar os outros, mas essa palavra, irmãos, é necessária para a nossa vida, para os nossos casamentos, para a nossa relação de pais e filhos, para a nossa relação profissional. Se vocês não se sujeitarem ao governo de Deus, casais vão bater cabeça e vão se separar, porque um vai querer ter o controle sobre o outro. Se não existir graça, as expectativas vão gerar frustração, porque nunca ninguém vai atingir o seu padrão. E por fim, se vivermos brigando por glória, o nosso fim também das nossas relações vai estar muito próximo. E sabe o que a gente podia terminar pensando? E se a gente desenvolvesse, irmãos, relacionamentos onde a gente decida fazer as três coisas? Vamos nos sujeitar a Deus juntos, vamos experimentar graça e dispensar graça o tempo todo, e tudo que a gente fizer não vai ser para a glória um do outro, mas vai ser tudo para a glória de Deus. Que parceria bem sucedida, não é? Está vendo que parceria bem sucedida seria essa? Talvez seja esse o segredo, a fórmula mágica, né? Já que a gente busca fórmula mágica para tudo, talvez seja essa a fórmula mágica para o sucesso das nossas relações.